Vamos para mais uma questão sobre propriedades coligativas. Nós falamos muito do líquido puro, agora vamos falar do líquido. O que acontece com o líquido quando eu coloco um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar? Quais são as propriedades que mudam, tá certo? Então nós vamos passar aí para mais uma questão. Em seguida vamos passar um videozinho, tá? Para a gente tentar entender melhor essa parte de propriedades coligativas. Então vejam só, eu expliquei a pressão de vapor de um líquido puro, só a água, ou só o álcool, ou só o éter. Agora eu vou pegar, por exemplo, a água e vou colocar um soluto dentro, não volátil. Então eu vou ter não mais uma substância, eu vou ter uma mistura. Quando eu tenho água e sal, eu não tenho mais a substância água, eu não tenho mais a substância sal de cozinha, por exemplo, o NaCl na nossa casa. Eu tenho ali uma solução, tá certo? Dependendo da quantidade de sal que eu coloco, a água dissolve, eu tenho uma solução homogênea. Se eu colocar muito sal, vai aparecer sal lá no chão, no corpo de fundo, né? Corpo de chão. Aí eu vou ter uma mistura heterogênea, que eu vejo a água e o sal, tá? Mas o que é que acontece? A propriedade coligativa é estudar isso, é quando eu tenho uma água e coloco o sal dentro, o açúcar, ou melhor, quando eu tenho um líquido e coloco um soluto não volátil. Então as suas temperatura de ebulição a nível do mar, 100 graus Celsius, né? A temperatura de ebulição da água a nível do mar, que a pressão é 1 atm. Mas se eu colocar sal, é mais do que 100 graus Celsius, muda, ela vai para 103 graus Celsius, dependendo da quantidade de partículas que eu coloco. Então é isso que significa propriedades coligativas, é estudar numa solução, ou seja, na água com açúcar, o que ocorreu com sua temperatura de ebulição, por que aumentou de 100 para 103 graus Celsius, o que ocorreu com a temperatura de fusão, que a água normal a 0 graus Celsius ela se transforma em gelo, mas se eu colocar sal dentro, aí é menor do que zero, vai para menos 2, menos 3 graus Celsius. Então é isso que é a propriedade coligativa, é estudar o que acontece com algumas propriedades, com algumas características do líquido puro, o que é que muda quando eu coloco um soluto não volátil que passa a ser uma solução, ok? Então nós vamos ver um videozinho agora que mostra exatamente como a quantidade de soluto dentro de um líquido, como ela muda essa parte o valor que congela ou que não congela. E depois nós vamos fazer exercício. Acompanha aí no videozinho aí, lá a fonte aí é o YouTube, ok? Acompanha aí. Eu coloquei aí leite desnatado e leite integral dentro do congelador. Vou deixar um pouquinho lá, ó, gelando. Quando eu tiro, ó, o leite desnatado, ele ficou no estado sólido. E o leite integral, que tem muita gordura, está aí o desnatado, está no estado sólido. E o leite integral, ele ainda não congelou, tá certo? Exatamente devido à quantidade de soluto. Ó, para cá, para cá. Quanto mais soluto eu coloco, o leite integral, ele tem muito mais solutos, né? Tem muito mais gorduras ali do que o desnatado, que tirou toda aquela gordura. Por isso que o leite desnatado, ele é mais saudável, porque ele não tem tantas gorduras. O leite integral, ele ainda possui mais gordura. E a prova que a gente botou aí no vídeo, ó, botou o leite desnatado com pouco soluto e o leite integral com muito soluto dissolvido. Então o que é que acontece? Essa quantidade de soluto faz com que ele não se congele, para congelar ele demora mais para se congelar, ou seja, tem que atingir uma temperatura menor, tá certo? Então, se eu coloco a água no congelador, a água pura, ela vai congelar a 0 graus Celsius, mas se eu coloco água com açúcar, essas partículas de açúcar dissolvido na água, vai fazer com que ela só congele a menos 3, menos 4 graus Celsius, vai depender da quantidade de açúcar. Então, modifica o soluto dentro de um líquido, ou seja, formando uma solução, ele modifica esses valores da temperatura, ok? Vamos passar aí mais uma vez, rapidinho, ó, o videozinho, o leite desnatado e o leite integral, vamos colocar ambos lá no congelador, e como o leite integral tem mais soluto, tem mais gordura, tá certo? Ele termina continuando o líquido, ele tinha que ficar mais tempo no congelador para diminuir. Tá aí, ó, colocou 100 ml de leite integral, o integral ele tem mais gordura, tem mais soluto, coloquei aí, ó. E também 100 ml de leite desnatado, o leite desnatado ele tem menos soluto. Os dois vão se congelar, lógico, estão lá no congelador. Agora, como eu tirei antes, né, o desnatado, ó, já está congelado,
ele tem menos soluto, então ele congelou, tá certo? Está aí bem congelado. E o integral, por ter mais soluto dissolvido, ter mais gordura dissolvido, ele tinha que ficar mais tempo para baixar mais a temperatura para dessa forma ele ficasse congelado. Então isso ocorre porque as moléculas de gordura tornam o leite integral, ó, com o tempo, se ele ficasse mais lá, a temperatura ia baixando até ele congelar, tá certo? E o desnatado que tem menos soluto, ele se congela a temperatura menor. Então o que isso quer dizer? Se no Enem, no vestibular, eu tenho lá um copo com água, coloco no congelador. Água com um pouquinho de açúcar, um copo B, coloco no congelador. Quando der 0 graus, só vai estar congelada a água. Água com açúcar não congela mais a 0 grau. Ela vai congelar a -2, -3. Então eu tenho que ter um congelador que chegue a uma temperatura menor para congelar. Ok? Isso chama-se propriedades coligativas. Aí vamos fazer uma questão aí bem interessante, uma questão subjetiva. Eu sei que o Enem não tem questão subjetiva, mas se a gente entender, ela vai ser cobrada alguma coisa sobre essa ótica de marcar que facilita para você lembrar lá na hora. Então ele diz o seguinte, ó, a temperatura de ebulição de uma solução aquosa de cloreto de sódio sob pressão constante tende a aumentar ou diminuir com o decorrer da ebulição. Então, como lá no Enem, no vestibular, nos outros vestibulares aí afora também, quem for fazer, é necessário que a gente novamente faça a leitura da questão. A temperatura de ebulição de uma solução aquosa de cloreto de sódio sob pressão constante tende a aumentar ou diminuir com o decorrer da ebulição. Tá certo? Então, a temperatura de ebulição de uma solução aquosa de cloreto de sódio sob pressão constante tende a aumentar ou diminuir com o decorrer da ebulição. Justifique. Para cá, vestibulando. Então, a gente tem que matar esse assunto através de uma questão dessa, porque o que vier lá de marcar, quem for fazer só o Enem, que é só de marcar, quem for fazer em outros vestibulares, ainda tem subjetiva, mas você tem que entender esse assunto para, quando tiver lá as questões de marcar, até ajuda a sua memória, que vai estar lá lembrando a você qual é a correta. Então, olha só, se eu tenho água e coloco sal, ele colocou aí, temperatura de ebulição de uma solução aquosa, olha lá o texto, ó. A temperatura de ebulição da solução aquosa, ou seja, aquosa água, tá certo? Água com cloreto de sódio. Cloreto de sódio é o nosso sal de cozinha, NaCl. Nosso sal. Então, ele botou sal dentro d'água. Vai para cá, para cá, para cá. Se ele botou sal dentro d'água e botou para ferver. Eu sei que a água sozinha, e se tiver aqui a nível do mar, ela vai ferver a 100 graus Celsius. Na hora que eu coloco água com sal, esse sal dissolvido na água vai atrapalhar com que aquela molécula saia, aquela pressão de vapor da água. Então, a água com sal, ela vai ferver a uma temperatura maior do que 100, tá certo? A água com sal, ou seja, a solução, ela vai ferver a uma temperatura maior do que 100. Daqui a pouco a gente vai ver como é o nome dessa propriedade, tá certo? Como é que se dá esse estudo que aumenta a temperatura de ebulição quando eu coloco o soluto dentro do líquido, ou seja, quando eu coloco o sal dentro d'água. Então vai mudar a temperatura de ebulição. A água sozinha ferve a 100 graus Celsius a nível do mar. Quando eu coloco sal dentro dela, ela vai ferver a 102 graus, 103, vai depender da quantidade de sal. Ok? Isso é ponto, a gente aprende em sala de aula. Mas a questão foi bem interessante, que ela deu uma mexida no assunto. Então vamos voltar à questão e vamos respondê-la. A temperatura de ebulição de uma solução aquosa, a água, de cloreto de sódio, NaCl, o sal de cozinha, sob pressão constante, tende a aumentar ou diminuir com o decorrer da ebulição. Vestibulando, vai para cá. Se eu tenho água sozinho, e está a nível do mar, se eu tenho uma panela com água sozinho a nível do mar, num fogo, eu sei que ela vai ferver a 100 graus. Quando ela começar a entrar em ebulição, eu digo, eita, ali chegou a 100 graus Celsius. Se eu deixar, aquela água vai sumindo, vai para o estado gasoso e vai sumindo e vai ficando cada vez a quantidade menor de água. Concorda? Então a água vai diminuindo. Mas ele não perguntou água pura. Ele colocou água e sal.
Se eu colocar água e sal, e a água começar a ferver, aí ele diz, quando entrar em ebulição, então agora eu tenho água e sal, vestibulando. Quando entrar em ebulição, a temperatura no decorrer da ebulição vai aumentar ou diminuir? Quando a água e o sal entrar em ebulição, a água vai embora. À medida que a água vai embora, vai diminuindo a quantidade de água, essa solução de água e sal vai ficando mais concentrada, vai ficando mais salgada. Significa que a quantidade de sal, que permaneceu a mesma, mas deixou essa solução mais concentrada, porque à medida que a água está entrando em ebulição, está indo embora, está ficando menos água, ela está ficando mais concentrada. Então, à medida que ela ficou mais concentrada, porque a água estava em ebulição, ela foi embora, então foi diminuindo a quantidade de água, ela foi ficando mais salgada, a temperatura de ebulição então vai aumentando, porque quanto mais sal eu tiver dentro da água, maior vai ser a temperatura de ebulição. Ok, vestibulando? Então, vamos voltar para a questão e vamos para a resposta. A temperatura de ebulição de uma solução aquosa de água, de cloreto de sódio, sal de cozinha, sob pressão constante, tende a aumentar ou diminuir com o decorrer da ebulição. Então, com o decorrer da ebulição, a água vai embora. Se a água vai embora, vai ficando mais sal. Se vai ficando mais sal, a água vai ter mais dificuldade para entrar em ebulição. Então, vai aumentar. Olha a resposta que eu botei. A temperatura de ebulição da solução é função do número de partículas dispersas, da quantidade de sal. A temperatura de ebulição da solução é função do número de partículas dispersas. À medida que o solvente é retirado pela ebulição, ou seja, que a água sai, a concentração de partícula aumenta e com isso aumenta a temperatura de ebulição. Ok, vestibulando?